De volta ao Projeto Empresa, fica agora com as notícias que marcaram a semana no mundo empresarial. Com o mercado imobiliário praticamente parado e sem acesso ao crédito, a reabilitação urbana vai ser uma das apostas fortes da construção civil nos próximos anos. Atenta às oportunidades, a mediadora Remax lançou a Melam, uma empresa especializada em pequenas obras, até porque 95% da venda de casas da Remax corresponde a casas usadas. A mudança de apartamento era simples de se fazer e agora é mais difícil. Ao ser mais difícil, eu acredito que esta cultura, enfim, que nós, de manutenção de imóveis, que nós, enfim, fomos muito desleixados enquanto país, agora começa a ser expressiva. A Melam executa todo o tipo de obras que não seja edificação de casas ou de prédios. Em Portugal existem 5,7 milhões de casas. Deste número, 33% precisa de intervenção urgente. Mas as estatísticas oficiais dizem que do total de obras feitas na construção civil, apenas 6% dizem respeito a obras de manutenção e reabilitação, um número ainda longe dos mais de 30% da Alemanha. De fevereiro até agora, a Melam angariou 43 franchisados, mas a meta para 2011 é ter 80. Apesar de estarmos em novembro e de ter apenas cerca de metade dos franchisados previstos, a Melam não desanima. Temos um bom pipeline de interessados na marca, mas notamos de facto que, com a atual conjectura, as pessoas ou os empresários de construção civil optam por duas posturas. Uma postura de eu não vou fazer nada, porque a conjectura é complicada, ou eu vou fazer algo, mas adiam sempre a tomar a decisão. Este é um exemplo de uma das obras mais executadas pela Melam. É uma remodelação total. Nesta vivenda na Praia das Maçãs, a obra vai durar 3 meses e vai custar mais de 20 mil euros. Pertencer a esta rede de empresas para pequenas remodelações tem o seu custo. Nós debitamos a cada franchisado por mês 1000 euros, em que 500 euros são diretos para fundo de promoção. Os outros 500 euros são para pagar a estrutura da Melam Portugal. De onde é que vem o nosso benefício? O nosso benefício vem do variável que nós debitamos por cada obra adjudicada, ou seja, a Melam Portugal tem um efeito de 3% em toda a faturação do franchisado. Até agora, a Melam Portugal faturou 800 mil euros, mas o objetivo da empresa é atingir os 12,5 milhões de euros no final de 2011. Em orçamentos, a Melam tem já em carteira 11 milhões de euros, o que quer dizer que apenas 20 a 30% dos orçamentos pedidos transformam-se em adjudicações reais. Enquanto a empresa tenta diminuir o intervalo entre o pedido de orçamentos e as obras executadas, pensa já na internacionalização. Um desafio que fica marcado para 2012. A TAP vai abrir uma nova rota para Abu Dhabi a partir dos aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal e Faro. A companhia aérea portuguesa vai também aumentar o número de voos para Luanda entre 12 de dezembro e 11 de janeiro do próximo ano. Passa a ter 18 ligações em vez das habituais 10. A Brisa vai concorrer à privatização da ANA Aeroportos de Portugal. A concessionária rodoviária considera que é uma oportunidade para a empresa diversificar a carteira de negócios em Portugal. A Moviflor vai abrir uma segunda loja em Luanda no início de 2013 e construir uma nova plataforma logística em Angola. A marca portuguesa de mobiliário e decoração reforça assim a presença na capital angolana após a abertura da primeira loja em 2008. Poucos dias depois do lançamento do Kindle Fire Tablet, a Amazon pode estar a preparar-se para entrar no mercado dos smartphones. Os rumores têm circulado no mercado nos últimos dias, mas os analistas desconfiam. Gene Munster, da Piper Jaffray, diz que as probabilidades da Amazon lançar um smartphone são muito reduzidas. Munster justifica-se. O mercado dos smartphones é muito diferente do mercado dos tablets.
O Kindle Fire Tablet é a mais recente aposta da Amazon. O tablet reflete bem a política da empresa norte-americana, que registra margens de lucro insignificantes ou até mesmo prejuízos com a venda do Kindle Fire Tablet. Se não, vejamos. O Kindle Fire custa à Amazon cerca de $201, $185 são para materiais e pouco mais de $16 pagam a mão de obra. O aparelho deverá, no entanto, custar $199 no retalho, 60% menos que o iPad da rival e líder Apple. Existe, no entanto, uma justificação para esta venda com perdas do Kindle Fire. Aquela que é a maior plataforma de compras online prefere apostar na venda de aplicações de mídia, entre muitos outros produtos. O Lloyds Bank anunciou que David Roberts, diretor não executivo do banco britânico, será nomeado CEO interino, caso António Horta Osório não volte a assumir o lugar até ao próximo ano. O gestor português suspendeu temporariamente as funções por razões médicas. Apesar do anúncio, o Lloyds garante que Horta Osório está a fazer bom progresso. A Toyota vai voltar a produzir automóveis na Tailândia depois das fortes cheias que atingiram o país. A marca japonesa vai reabrir as 3 fábricas que possui nos arredores de Bangkok e retomar a produção de veículos, que foi suspensa no mês passado devido à falta de peças. A companhia aérea da Indonésia, Lion Air, ultrapassou a Emirates Airlines do Dubai nas encomendas de aviões à Boeing. Ao todo, a companhia indonésia vai comprar 230 aviões ao construtor norte-americano, no valor de 16 mil milhões de euros, com a opção de compra de mais 150 aparelhos. Caso a Lion Air compre a totalidade dos 380 aviões, será a maior encomenda de sempre da Boeing. Tempo agora para o nosso habitual consultório, informação essencial para o dia-a-dia das empresas. Em tempo de crise, muitas empresas registram prejuízos. Até agora, esses prejuízos podiam ser deduzidos aos lucros dos exercícios seguintes. Porém, o Orçamento do Estado para o próximo ano pode trazer alterações a esse regime. Diogo, mais uma vez, obrigada por estar connosco neste consultório empresarial. Que alterações é que se perspectivam que aconteçam a este regime dos prejuízos fiscais no Orçamento do Estado para 2012? Numa situação de crise como aquela que vivemos, é natural que as empresas registrem prejuízos, não só por causa da diminuição da atividade económica, mas também porque existem despesas de reestruturação que têm que ser feitas nesta altura e que, por isso, concorrem para esses prejuízos. Ora, o regime atualmente em vigor permite que uma empresa que registre prejuízos fiscais num determinado ano, depois, quando passa a registar lucros, que possa deduzir a esses lucros os prejuízos. E neste momento o Código de IRC permite que essa dedução possa ser feita nos 4 exercícios seguintes. Portanto, este é o regime atual, que está em vigor. Relativamente às alterações que o Orçamento de Estado para 2012 prevê, começam desde logo por um alargamento desse prazo. Ou seja, prevê-se que essa dedução aos lucros futuros possa ser feita num horizonte temporal de 5 anos. Ora, isto é claramente benéfico para as empresas. Há, no entanto, aqui uma alteração substancial. É que essa dedução deixa de poder ser feita a 100% dos lucros e só pode ser feita a 75% dos lucros. O que é que isto quer dizer? Ora, basicamente, se a empresa tinha prejuízos num determinado exercício e depois ia ter lucros, podiam existir exercícios em que, mesmo tendo lucros, não iria ter uma coleta em sede de IRC porque tinha esses outros prejuízos. Ora, com esta limitação de 75%, há sempre uma parte correspondente aos tais 25% que não poderá ser objeto de dedução, ou seja, tendencialmente as empresas, mesmo que tendo prejuízos fiscais reportáveis, vão pagar mais IRC. E há outras mudanças também igualmente previstas? Nós temos, para além desta mudança, temos também outras alterações. É preciso não esquecermos que este regime tem vindo a sofrer alterações constantes. Primeiro tínhamos um reporte que tinha um período de 6 anos, depois foi reduzido para 4, agora temos então esta alteração para 5 anos, mas há também na proposta do Orçamento de Estado para 2012 uma alteração que é considerada significativa e que está ligada a uma medida que tinha merecido muita contestação e que era a questão da certificação dos prejuízos fiscais. Basicamente o que estava aqui em causa era que determinadas empresas, quando registavam em 2 exercícios consecutivos prejuízos fiscais,
tinham que ir pedir a um revisor oficial de contas para certificar esses prejuízos. Ora, para uma sociedade anónima ou para algumas sociedades por cotas em determinados regimes, esta medida era absolutamente inócua, porque como já estavam sujeitas a certificação legal de contas, naturalmente que esta certificação dos prejuízos fiscais não lhes traria nada de novo. Pelo contrário, relativamente às sociedades por cotas mais pequenas, as sociedades de menor dimensão e que tinham prejuízos fiscais, estas iriam ter que pedir essa certificação legal de contas. Ora, numa situação em que essas empresas têm prejuízos fiscais, isto indicia claramente que têm pouca capacidade. Portanto, aquilo que basicamente o legislador lhes estava a dizer é: vocês já têm muitas despesas, já estão em situação difícil, têm aqui mais uma despesa para somar àquelas que tinham. E por isso o legislador optou agora, na proposta de Orçamento de Estado para 2012, por revogar essa disposição. E que, portanto, acaba por nem sequer entrar em vigor, porque como a certificação veio com o Orçamento de Estado para 2011, a sua eventual aplicação só ocorreria em 2013. Portanto, registámos o primeiro prejuízo fiscal em 2011, depois em 2012 tínhamos o segundo prejuízo fiscal, ia ser certificado em 2013. Como a proposta de Orçamento de Estado para 2012 vem revogar esta medida, ela acaba por nem sequer entrar em vigor. E há outras situações em que os prejuízos podem não ser dedutíveis? Sem dúvida, são situações que estão para além destas alterações de que estamos aqui a falar. Portanto, nós sabemos que numa situação normal existe esta dedutibilidade dos prejuízos fiscais, agora com esta limitação e dentro do horizonte temporal, mas existem outras. Para dar dois exemplos concretos. O primeiro tem a ver com as situações em que existe uma venda da sociedade. Quando existe uma alteração 50% ou mais dos direitos de voto, do capital social, de quem é dono da empresa, essa empresa, exceto se conseguir obter uma autorização do Ministro das Finanças, perde o seu reporte dos prejuízos fiscais. Para tentar aqui compreender o que é que o legislador tinha em mente, parece um pouco absurdo. Aquilo que se pretende evitar com esta norma é que uma empresa que tenha muitos lucros vá comprar uma empresa cheia de prejuízos para depois, de alguma maneira, canalizar a atividade para a empresa que tem prejuízos e assim, no cômputo geral, pagar menos imposto. Mas depois, esta medida tem também um efeito muito desfavorável. É que uma empresa que legitimamente queira, para se expandir a sua atividade, ir comprar uma empresa numa situação difícil, tem aqui um entrave. Não faz sentido fazer aquele investimento se não vai ter esta poupança fiscal, ou pelo menos burocraticamente ter que cumprir com outros objetivos. Portanto, o legislador aqui terá que fazer uma ponderação, na minha opinião. Outro dos exemplos diz respeito com o perder-se a possibilidade de deduzir os prejuízos fiscais quando existe uma alteração do objeto social ou uma alteração substancial da atividade. Ora, para mim, esta limitação deveria ter sido eliminada. Por uma razão simples. Se eu tenho uma empresa que está numa situação difícil, o normal é que o empresário pense em alternativas em termos de atividade para a tornar rentável, para não ter que a fechar. É que é preferível redirecionar a atividade do que ter que fechar a empresa e, portanto, não faz claramente sentido o legislador impor esta limitação. Então esta é claramente uma das áreas, pelas suas palavras pode-se deduzir isso, em que se calhar tem havido alterações que do ponto de vista do legislador não têm sido muitas vezes as mais corretas. É um pouco difícil falar aqui numa norma fiscal e dizer se as alterações são corretas ou incorretas. Há um sentido e percebe-se esse sentido, mas claramente o legislador deveria ter olhado para a globalidade do regime, perceber onde é que existiam limitações. A questão de impedir uma dedução superior a 75% tem a ver com receita fiscal, mais do que tudo, não é? Não tem aqui uma questão de política fiscal de fundo. Agora, claramente, estas críticas que eu faço são críticas que o próprio legislador deveria fazer sempre. Se vamos alterar os regimes, e nós já aqui discutimos a questão da necessidade de os regimes fiscais serem pouco alterados por uma questão de confiança do mercado e dos operadores do mercado, então se vamos alterar, que o façamos desde o princípio e que o façamos olhando para todas as questões que merecem ser alteradas. Mas acha que, por exemplo, foi uma questão de pouco tempo também para olhar para estas matérias com mais algum cuidado? Eu não sei se é uma questão pensando de pouco no tempo. Orçamento do Estado para 2012. Mas estas questões não são pensadas apenas agora, os orçamentos são todos os anos, portanto todos os anos temos uma boa oportunidade para olhar para as medidas fiscais e para racionalizá-las. Eu acho que claramente não era uma prioridade dentro do Orçamento de Estado e, portanto, estas alterações ficaram por fazer. Diogo, mais uma vez, obrigada por estar no consultório. O consultório volta para a semana. E não vamos embora sem antes saber como se faz.
Para uns fora de moda, para outros um gosto adquirido. Chega em vários formatos, cores e cheiros e nos nossos dias até tem a designação de marca gourmet. Ninguém pode negar que o sabonete é um dos sobreviventes às mudanças da história e atravessou séculos. Vê-lo nas lojas desperta qualquer olfato, até o menos apurado. Mas o processo começa muito antes. Aqui, num local igualmente perfumado, em que o tempo não alterou os processos. Chegam em sacos de fragrâncias e entram na misturadora, onde, como o próprio nome indica, se misturam todos os ingredientes, desde a massa de sabão aos óleos essenciais, perfumes e corantes, cada referência de sabonete com uma fórmula que o torna único. Bem misturados os ingredientes, é tempo da laminagem. Aqui o sabonete é laminado em tiras muito finas e encaminha-se para a extrusão. É nesta máquina que o futuro sabonete começa a ganhar forma. A máquina compacta a mistura e transforma-a numa barra que se encaminha para a cortadora. Cada um destes tubos é um futuro sabonete. É o molde que dita o seu tipo e formato. Na linha de produção que estamos a observar, são produzidos em média 300 sabonetes de 250 gramas por hora. À saída do molde ou cunhagem, os sabonetes são observados um a um e qualquer imperfeição faz com que o produto tenha que retornar à extrusão para que volte a ser compactado e transformado em tubo. Se está perfeito, é colocado em caixas que são empilhadas e preparadas para a fase de secagem. Um processo que, mais uma vez, consoante o tipo de sabonete, pode demorar entre dias ou semanas. Só depois o sabonete avança para a embalagem ou empacotamento. Esta é a última fase que pode ser industrial ou manual. Optamos por observar a via tradicional. A destreza e a prática das mãos revela a necessidade de vários procedimentos rigorosos e essenciais, onde nada é deixado ao acaso. Daqui para o armazém e depois para a loja. Uma arte que veio para ficar e promete não se perder. Foi o projeto empresa desta quinta-feira. Estivemos em Avintes, na BA Vidro. Já sabe, voltamos para a semana com mais histórias de empresas. Contamos consigo.